O que fazer para vencer o mundo? E o que irá acontecer após sairmos deste mundo? Sabemos que nós não somos daqui, estamos num período de passagem por esta terra. Mas enquanto estamos aqui, iremos passar por aflições. Jesus disse que no mundo teremos aflições. Aflições quer dizer estado do ânimo perturbado por alguma causa, ou seja, algum tipo de sofrimento por algum motivo. Quem não passa por isso? Mas também iremos ver que Jesus disse em João 17,15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. No viver diário conseguimos perceber nitidamente e sentir fortemente a pressão que o mundo impõe sobre os filhos de Deus. A estratégia de Satanás é usar a sua fraqueza. Pode perceber que sempre temos um ponto mais fraco. O capítulo 4 do Evangelho de Mateus narra o episódio da tentação de Jesus e vemos que Satanás atacou possíveis fraquezas do Salvador. Aqui lembramos que o Senhor venceu o maligno como homem e não como Deus. Ele atacou o Senhor quando ele teve fome, incitando a transformar as pedras em pães. O maligno tentou Jesus quanto à sua autoridade, quando o incitou a tirar-se do pináculo do templo para que os anjos o salvassem. Como Deus, ele poderia muito bem usar a sua autoridade para que isso acontecesse, mas ele estava impedido de exercê-la em prol do seu plano de salvar o homem. Por fim, ele tentou Cristo quanto ao seu reino, ao oferecer-lhe os reinos do mundo, se Jesus o prostrasse e o adorasse. Desta forma, vemos que Satanás ataca especificamente nas fraquezas do homem, e ele usa tudo o que está à nossa volta e está sobre o seu domínio. Por isso precisamos estar sempre atentos, pois estamos mergulhados em um ambiente dominado pelo maligno, porém não fazemos parte dele. João 17,15-16. Para que possamos viver neste mundo sendo guardados do mal, o Senhor, com o seu grande amor, nos deixou a Bíblia, que é a sua palavra inspirada, repleta de princípios maravilhosos que vai te ajudar e nos ajudar. Lhe recomendo a ler a Bíblia diariamente e você irá ver a diferença. 1 João 5,4-5 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é um fundamento forte para as nossas vidas, a nossa fé. Veremos como a fé age nas diferentes áreas da vida. Vamos lembrar do que disse João: que é nascido de Deus vence o mundo. O poder vitorioso de Deus está em nossa vida, desde o primeiro momento quando nascemos de novo. Quando confessamos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, no instante em que nós ouvimos a palavra da verdade, confessamos a Jesus e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Este é o momento do nascimento de novo. No dia em que a salvação se manifestou na nossa vida, a vida de Deus passou a habitar em nós. Por isso, em 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que é o maior, Jesus Cristo, está em nós.
porque Ele está em nós, podemos vencer o mundo. A Bíblia mostra que todos nós, seguidores de Jesus, temos alguns inimigos que lutarão contra nós enquanto vivermos. A vida aqui na Terra é um campo de batalha e nós precisamos saber contra quem estamos lutando. Muitos pregam que seguir Jesus é ter uma vida cheia de alegria e bens materiais, mas a verdade é que os verdadeiros cristãos passarão por muitas aflições e terão muitos desafios pela frente. E ao final, temos uma promessa que seremos salvos. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6,12 que essa luta é espiritual, por isso quer mostrar a você quais são pelo menos 3 inimigos da nossa vida cristã. O primeiro deles, a Bíblia ensina que não devemos amar o mundo, ou seja, primeiro é o mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Tiago 4,4. O mundo é todo este sistema de valores que domina a sociedade e muitos deles são contrários à vontade de Deus. O mundo que não devemos amar é um modo de vida sem regras e cheios de pecado, que incentiva a ganância, o egoísmo, a ambição e o prazer acima de tudo. O cristão temente a Deus deve sempre vigiar para não ser envolvido por estes sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em segundo plano. Em 1 João 2, 15 a 17 está escrito que os prazeres do mundo estão divididos em 3 partes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. A cobiça da carne é o sensualismo, é um desejo carnal, uma necessidade legítima do nosso corpo. Mas quando permitimos que estes desejos se tornem excessivos e nos façam cometer pecados, então desagradamos a Deus, que é santo e puro. A cobiça dos olhos, materialismo, é o desejo desenfreado e egoísta de termos aquilo que não precisamos ou que não nos pertence. A soberba da vida é o egoísmo, é o desejo de mostrar aos outros que somos superiores e ostentar aquilo que muitos não conseguem ter. É olhar apenas para nós mesmos. O mundo exerce muita influência sobre nós e quer moldar nossos pensamentos. Mas quando estamos em Cristo, nos tornamos cidadãos do céu e temos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. E como podemos vencer o mundo? Não se conformando com os padrões mundanos que incentivam a busca pelo pecado, riqueza e poder. Devemos buscar a comunhão de pessoas cristãs que compartilham da mesma fé que a nossa, porém, sem esquecer daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Além disso, devemos dar um bom testemunho em todas as ocasiões, sem medo de demonstrar quem somos e em que acreditamos. Isso não quer dizer que temos que ser chatos e intolerantes com as pessoas, não, mas sim falar a verdade do Evangelho com amor e sabedoria. Segundo inimigo, a nossa carne. A carne é a nossa natureza humana com a sua tendência natural ao pecado. A carne refere-se à nossa natureza caída, às vezes chamada de velho homem, que surgiu desde a desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração inclinado a pecar e que esta tendência a fazer o mal estará conosco enquanto vivemos aqui. Todo cristão possui 2 naturezas,
a nova vida que ele recebeu quando aceitou a Cristo e a velha natureza pecaminosa chamada de carne. A nova natureza é controlada pelo Espírito Santo, mas a natureza antiga é caracterizada por seus desejos pecaminosos. Quando a nova natureza sem pecado é colocada ao lado da antiga natureza depravada, começa então a luta do espírito contra a carne. Mesmo as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas pelo egoísmo e orgulho, e dessa forma estas atitudes passam a ser algo carnal. Por exemplo, podemos orar para impressionar alguém com a nossa espiritualidade, fazer uma doação para ser aplaudido pelas pessoas, pregar sobre a Bíblia para ser elogiado pelos outros, etc. Enfim, se as nossas atitudes forem egoístas, elas não agradam a Deus. A natureza carnal, de fato, pode nos levar a cometer os piores pecados. Assim como os animais vivem por instinto, a nossa carne tende a fazer o que os nossos instintos naturais desejam. Muitas vezes a carne tentará nos impedir de buscar a Deus em oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem, pois ela busca somente as coisas terrenas e não as do alto. E como podemos vencer a carne? Precisamos aprender a dizer não aos nossos desejos pecaminosos e tornar-nos a decidir a obedecer a palavra de Deus. Veja o que está escrito em Romanos 6, 11, 12. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Em Gálatas 5:25 também diz que devemos andar no Espírito, ou seja, devemos permitir que o Espírito Santo governe a nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, para que cumpramos a vontade de Deus para as nossas vidas. O terceiro inimigo é o diabo, Satanás. Satanás é comandante de um grande exército de demônio que se opõe a Deus e quer tentar derrotar aqueles que o aceitaram a salvação em Jesus Cristo. A Bíblia descreve Satanás como um ladrão, acusador, adversário, pai da mentira e príncipe da maldade. Ele é inteligente e fará de tudo para nos afastar de Deus. Mas não pense que seus ataques são de forma que você imagina. Geralmente eles são súteis e astutos. E não acredite naquela história que o diabo é um monstro vermelho com chifres. Lembre-se que ele era um anjo de luz e dos mais belos. Satanás usará as distrações do mundo e o apelo da carne, os dois primeiros inimigos, para tentar nos desviar dos caminhos de Deus. Uma de suas técnicas prediletas é trazer desânimo, decepção, incredulidade, tudo para que deixemos de confiar nas promessas de Deus. Quantos desanimaram? Quantos estão desanimando? E como podemos vencer o diabo? Precisamos buscar a Deus e tornarmos uma posição firme contra ele. Em Tiago 4:7 está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso só é possível quando você decide obedecer o que está escrito na Bíblia e ter uma vida de oração. Estes são os três inimigos da vida cristã: o mundo, a carne e o diabo. Devemos renunciar cada um deles se quisermos agradar ao Senhor, recusando ser guiado pelos padrões do mundo, negando os desejos da nossa carne e resistindo ao diabo com a armadura de Deus.
Você poderá dizer, como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4, 7, 8: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Apocalipse também 2, o verso 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que os Espíritos dizem às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. O verso 17 também diz: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Verso 26: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse 2, 26, 27, 28. Apocalipse 3, 5 continua dizendo as promessas daqueles que vencerem o mundo. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O verso 12: a quem vencer eu lhe farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. O verso 21 diz: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esforça-te, tenha bom ânimo, não desista, porque o céu é logo ali. Tudo aqui é passageiro, e cada dia que vivemos, mais perto da eternidade nos aproximamos.